Então, para a gente encerrar, eu vou te contar aqui como foi um caso bem interessante, recente, que nós trabalhamos aqui numa empresa de SaaS, que é um software as a service, né? Tá aqui, olha. Então, uma empresa de serviço SaaS, né? B2B, essa empresa, ou seja, ela vende um software importante para negócios, né? Então, ela é de negócio para negócio. Tipo SaaS, é Software as a Service, cujo modelo é de venda de software como serviço. Faz um grande esforço de venda, porque tem que visitar, tem que fazer os contatos, não sei o que, então, tem uma equipe de vendas importante, custa caro, né? E enfrenta um enorme desafio de fidelização dos seus clientes, né? Entre os fidelização, aqui o cliente compra, né? Depois que tem todos os contatos, né? Fecha a venda. Fechou, instalou, treinamento e tal. Tem um custo enorme de ambientação, assim, do cliente com um novo software, né? E aí, o cliente vai embora, né? O cliente muda de empresa de serviço de software. Então, é um problemão. Entre as principais hipóteses estão problemas técnicos, né, de instalação, de eles chamam de onboarding, né, onboarding do cliente, né, e depois desafios de adaptação dos clientes à plataforma, né, possíveis falhas em atender as expectativas e objetivos dos usuários. De repente, você fala, poxa, você me achou que esse sistema me daria um bom resultado, mas não foi tanto assim, né? Dados históricos por safra, né? A gente aqui eu tenho me apresentado que a área comercial, né, operações, tinha muito controle das safras, ó, o que a gente vendeu em janeiro, em fevereiro, em março, como é que tá, o cliente está lá, não está lá, então é muito assim dedicada a equipe lá a cada cliente, né? Então, dados históricos por safra, churn é muito alto e parece modelável, né? A gente viu isso aqui. Os motivos macro de churn têm distribuições similares para diferentes tempos de casa, né? E, portanto, podemos considerar que as safras têm comportamentos ID. ID quer dizer identicamente independentes e identicamente distribuídas, né? Essas safras. Então, eu fiz um teste, inclusive, e deu isso, né? Também, né? Mas o mais importante é que os motivos não mudavam. O pessoal achava que, ao longo do tempo, os motivos mudariam, né? Então, o gestor gostaria de obter um modelo de churn atual para poder entender melhor a situação, fazer previsões de perdas e de carteira futura. Como vai ser minha carteira futura, né? O orçamento é conquistar mais 35 clientes por mês nos próximos 6 meses. Você fala, olha, eu estou numa base de 35 clientes, né? Então, vamos ver o que acontece aqui. A distribuição de motivos, e muito interessante, é assim, pô, tem demora na implantação, nos primeiros 2 ou 6 meses, o pessoal falou, demorou demais a implantação, etc. E tal, né? Mas isso morre. Mas aí muita gente está decepcionada e desiludida com o software, né? Ficou muito desiludida. Tem gente que ficou irritado, né, em produção, porque o software causou algum problema na operação do próprio cliente, né? Ah, tem muitos que desistiram por desperdício, né, tal. Olha, eu não tenho mais interesse nesse caso, né? E aí tem alguns que houve uma mudança no cliente inesperada, né? Ou até a empresa foi adquirida ou extinta, né? Então tem clientes que... Então, baseado nesse contexto aqui, foi, poxa, não tem tanta diferença a não ser pela demora, né? Os motivos de churn, a gente vai ver esses dados, né? Os dados estão colocados dessa maneira, muito próximo daqueles dados do exemplo do Minitab lá. Eu tenho o mês da safra, né? Então, janeiro, fevereiro e tal, até novembro de 22. Eu tenho o que aconteceu no mês zero, que é justamente quantos clientes foram adquiridos, ó. Então, o mês zero é o próprio mês de aquisição. Cuidado que aqui eu tenho a quantidade de clientes que foi caindo, né? E não tenho quantos foram saindo, né? Então, no Minitab eu preciso fazer uma readequação desse quadro. Lembra que a diagonal lá é ao contrário, né? Então, vamos observar
esses dados, né? O que aconteceu da safra 1 de janeiro, ó, 70 clientes foram comprar o produto e já no terceiro mês, né? Segundo mês, isso, no segundo mês, aqui, mês 2, por isso que está mês 0 aqui, mês 2, ele já foi diminuindo a quantidade de clientes. Depois de 23 meses, eu tenho só 16 desses 70. Aqui na fevereiro, aqui eu tenho 25 só desses 103. E por aí foi, né, o processo. Esses dados estão disponíveis para vocês aqui, ó. E aqui eu já fiz uma certa transformação, para vocês não quebrarem tanto a cabeça quando vocês quiserem mexer um pouco nesses dados. Aqui é os dados originais que foi me passado, certo? Então, deve estar pequenininho aí na tela, mas é como foi passado lá. Eu quero mostrar para vocês o que eu fiz, né, também, né? A primeira coisa a enxergar esses dados é, puxa, vamos ver a cada uma dessas safras, né, ó, que é a safra de janeiro e tal, o que aconteceu com o percentual delas, o decaimento delas, né, ó. É só, eu fiz a conta aqui, simplesmente de decaimento, ó. 0%, 0, 16, 20, foi somando, e aí, no final dela, 77% já tinha decaído. O que é isso? Se eu tenho decaimento da safra, eu tenho aqui a curva de sobrevivência, né? Então, justamente cada safra tem a sua curva de sobrevivência, né? Então, 77%, aqui é a curva de falha, desculpa, falha acumulada, né? Ó, falha acumulada. Então, é o inverso a complementar da sobrevivência. Eu poderia fazer 1 menos isso, daria 100% e vai caindo, né? O que eu vou fazer, ó? Em vez de colocar esses números num gráfico, vou fazer um gráfico aqui com esses números aqui, da função acumulada de falhas, né? E aqui falha é um cliente indo embora, tá certo? É um cliente indo embora. Então, eu vou inserir aqui gráfico de linhas. E aqui, esse gráfico aqui está me mostrando o seguinte, ó. Está em percentual, né? Vou tirar isso daqui. Eu queria até deixar. É assim, puxa, ele mostrou aqui são as safras, né? O que aconteceu no mês 1 para todas as safras? Quase ninguém foi embora. O que aconteceu no mês 2 para todas as safras? Já uns 10% foi embora. Foi uns 20% foi embora na safra do mês 3. Poxa, é difícil de enxergar esse gráfico, né? Parece um quebra-cabeça, né? Mas eu tem um sinal interessante aqui, que, poxa, no mês 3 já 20% já o pessoal vai embora, né? Puxa, no mês 3 já 20% vai embora. Mês 4 está perto de 35%. Mas vamos ver de outra maneira, ó, alterar esse gráfico. Esse daqui é mais interessante, é como se ele estivesse mostrando para cada safra, né? Para cada safra, esse gráfico vai mostrar para cada safra a curva de churn, né? Aqui, né? Então, a gente chama de churn por safra aqui, né? Então, notem aqui que ela a curva de sobrevivência seria de 100 para 0, né? Essa aqui é a complementar, é a acumulada de falhas, a acumulada de churn, né? Então, dá para entender de maneira complementar, né, pessoal? Eu ter feito isso aqui, mas normalmente as pessoas querem ver, puxa, como foi a perda de clientes até o mês 15, até o mês 16, tarará. Então, veja como parece ter uma curva modelável aqui, né? Eu preciso entender que curva é essa. Qual é essa curva, né? Posso modelar essa curva? Né? Normalmente, eu vejo nas indústrias de serviço que aparece essa curva para cartões de crédito, por exemplo, se o cliente cancela o cartão, indústria de telefone, cancelamento. Todas as indústrias assim, de serviços têm essa questão, que tem bases de clientes, tem essa questão de cancelamento. Por exemplo, a indústria de seguros, eles querem saber essa curva, eles querem estar doido para essa curva, porque assim, quando que o cara vai sinistrar, né, a curva de sinistros, né, por safra, né? Muitas vezes
se vendem, as safras são muito diferentes, né? Isso é um teste que a gente faz de safras, né? Então, muitas vezes você está vendendo um tipo de seguro para uma base, vamos pegar carros, automóveis novos, né? É diferente o sinistro de automóveis novos para automóveis antigos, né? Antigos têm menos dispositivos de segurança e tal. Muitas vezes as safras de seguros são mais diferentes, são diferentes nesse caso, né? De sinistros. Muito bem, se vocês pegarem essa base, tem já o gráfico de safras já feito aqui, para vocês poderem observar, né? Agora, os dados de churn, eu posso levar lá para o Minitab, tá certo? E eu vou ter que levar dessa maneira aqui, ó, para ficar igualzinho que o Minitab gosta de trabalhar. Senão eu não vou conseguir fazer a modelagem dessa distribuição de churn desse pessoal, né? Então, eu tenho o mês de janeiro, fevereiro e tal, como mês que está mês de safra. Aqui, aqueles outros meses que são, que é o mês 1, ó, janeiro está aqui está fevereiro, né? Fevereiro está aqui está março, né? Então, está na diagonal também. Aqui eu tenho os novos assinantes da empresa. Vou aumentar um pouquinho aqui para vocês verem. Novos assinantes, né? E aqui eu tenho quantos foram cancelando ao longo dos meses, né? Os próximos meses dessa safra 21, desculpa, de janeiro. A safra de fevereiro, quantos foram cancelando a partir dos próximos meses? Está igual que o militar gosta de trabalhar. Vou levar essa matriz aqui, esses dados dessa forma para o Minitab, tá certo? Vamos pegar o Minitab, já mais um aqui, nós temos 500 Minitab aberto. Vamos colocar aqui no Minitab. E ele vai arrumar os dados, né? E vai testar alguns modelos aí para a gente. Eu achei sensacional essa aplicação, porque me quebrou um galho, assim, muito bacana, assim. Falei, como é que eu vou fazer análise? Quando eu vi no Minitab, já estava fácil de a gente organizar os dados, né? Muito bem, então eu tenho os meses aqui, que é a safra, novos assinantes, que é justamente o que foi vendido, vamos dizer assim, né? Que está colocado no mercado aí é ao contrário, tem que pensar dessa maneira, e quantos foram cancelando, né? Então, stat, confiabilidade, eu preciso de, em garantia, fazer um pré-processamento para que ele consiga enxergar isso como uma tabela de tempos de falha, né? Então, valores de remessa são justamente o que está como novos assinantes, que eu coloquei, e as tabelas de retorno, quantos retornaram, aqui no fundo não é retorno, é quantos cancelaram, né? Então, mas é como se tivesse, você tem que entender, você tem que fazer a interpretação, nesse caso, que retorno é o cancelamento, né? Cancelamento é a taxa de falha, né? Para nós. Ok. Então, ele viu, olha só que interessante. Olha, aqui eu tenho 1.170 casos, né? Vendas, né? O pessoal fala, nossa, a gente vendeu bastante, mas 680 clientes cancelaram e restaram sob risco 483 casos, né? Então, veja como nós estamos com um certo problema aqui, né, de cancelamento grave, né? Muito grave, né? Pelas curvas de churn, a gente não vê normalmente umas curvas daquela, viu, pessoal? Quando eu mostrei aquela curva de safra ali, a gente se assustou. Falei, nossa, como você tem cancelamento aqui. Precisa tomar muito cuidado aqui. Cuidar bem da venda e do seu cliente. Já pelas curvas de churn, já assustou muito, né, esses dados. Normalmente, cancelamento de cartão, essas coisas, as curvas vão até 10, no máximo, 7% e tal. Bem longas, assim, né? Então, tem essas safras aí, né? A não ser que tenha um problema de venda muito grave, né? Muito bem, vamos fazer as nossas análises, confiabilidade, distribuição aqui vai ser arbitrária, tá certo? Porque eu tenho tempo inicial, final, e ele gentilmente
já montou para nós bonitinho como é que ele gosta de analisar. Então, censura arbitrária, vamos ver se tem alguma distribuição. Nesse caso, tempo inicial, tempo final. Opa, não era final. Na coluna de frequências aí, frequência, por variável não, a gente não tem dois processos. Vamos ver se é uma dessas aqui. Ver se tem alguma opção, não. Vamos lá. AD aqui muito parecido para todos, né? E aqui, apesar do AD estar parecido da normal, mas olha só, está muito enroscada essa normal aqui, né? Não sei como falar, está muito mal, mal adaptada, né? Olha que a exponencial não é tão ruim a não ser para tempos iniciais muito baixos, né? Aqui também eu tenho a, a, o Weibull. E, gente, olha, log normal para mim está com uma cara melhor, apesar de até ter um AD mais baixo, né? Anderson Darling lá, né? Então, olha, vamos adotar a log normal como nossa distribuição, né? Então, podemos fazer uma análise de sobrevivência a partir de dados arbitrários aí, como a nossa log normal aqui. Vamos fazer uma visão geral aqui. Então, isso vai nos dar algum diagnóstico, no final, para a gente poder ter uma base de como atuar, né? Porque era log normal. E eu estou interessado na curva de risco, pessoal. Essa é uma curva que eu estou muito interessado, viu? Por quê? Porque eu quero saber se a gente tem mais risco no início, no final, a gente chama de, né, a curva de risco nos dá se é mortalidade infantil, né? Qual seria essa curva de risco? Vamos pedir mínimos quadrados, ok? Tá, ok. Vamos mandar abraço. Então temos o nosso ajuste e eu tenho aqui as informações de diagnóstico, né? Olha como a função densidade e probabilidade, né? Ela tem, digamos assim, nos meses, aqui é meses, né? Meses, né? Sim, meses. Nossa, tem uma densidade muito alta, né? Tem uma mediana, né? Muito puxada para baixo, né? Apesar da média, ó, a média ser de 16,5 meses até o cliente desistir, né? Mas a mediana está muito baixa, ou seja, é um valor típico de desistência perto dos 8, 9 meses, né? Olha só o que a gente tem como função sobrevivência. Uma queda brusca até a mediana de 9 meses, tá certo? Ó, 50%, né? Então, nós rapidamente a gente perde clientes aqui. E essa taxa a função risco, ela está me dizendo o seguinte, ela tem um pico aqui de risco perto de que mês, hein? Vamos colocar uma mudança aqui de escala, no máximo 125, muita coisa. Vamos colocar uns 20 aqui, só para a gente... 20 meses, né? Olha lá, tem uma função risco aqui, ela está com o máximo perto dos 4, 5 meses, ó. 5 meses. Então, veja como eu tenho um problema localizado muito próximo dos 5 meses, muito provavelmente por problemas de implementação, né? Então, quando a gente vai ver associado a esse gráfico que a gente tinha de motivos de churn,
muito problema de demora, decepção, etc. Então, o momento inicial é crucial, até os 6 meses, né? Olha só. Então, os processos de implantação são muito importantes. Depois dos 6 meses, continua tendo problemas, mas os problemas vai ser de irritação do produto. Irritação em produção, que chama de irritação, é engraçado, porque, assim, o produto não causava problemas para eles, né? Então, tem que resolver os problemas técnicos do produto e cuidar muito da implementação e onboard do cliente, né? São duas estratégias muito importantes para eles ali, para que esse gráfico está nos contando aqui, né? Essa função risco está nos contando, né? Depois que um cliente entra para casa, vamos dizer assim, isso aqui está outra questão importante. Ele dura bastante. Então, depois que ele entra para casa, cai o risco dele sair. Então, clientes antigos, olha o que eu estou dizendo, cuidado com os clientes antigos, né? Clientes antigos são muito importantes para a empresa, né? Eles têm menos risco de cancelar, né? Então, esses clientes são mais fiéis, né? Então, a gente precisa trabalhar bem esses clientes, ou seja, mais uma atitude importante, não pode ter que conservar esses clientes antigos. Como conseguir com que os clientes que eventualmente falharam ou cancelaram inicialmente não sofram motivos para cancelamento, que eles se tornem clientes antigos, né? Só para vocês terem uma ideia, essa empresa aqui trabalhou bem digamos, questões, né? Essas estratégias, e depois conseguiu reduzir bastante o churn, né, a partir dessas estratégias de técnica, de onboarding e de técnica e onboarding, né? É muito importante, né? Muito bem. Tem mais uma questão interessante que eu quero colocar para vocês, é fazer essa garantia, né? Vamos trabalhar assim, ó. Vamos supor, do tempo inicial, tempo final, ele vai calcular pela Weibull, né? Cadê o Weibull? Desculpa, log normal. Tem que colocar frequência também, senão não vai, né? E duração de garantia não tem aí, você não pode jogar fora o cliente, ao contrário, né? Mas tem um custo médio por falha. Vamos dizer assim, vamos supor que eu tenho uma operação, e essa é uma operação de venda muito importante. Geralmente, uma operação de venda, nesse caso, assim, é um software importante e tal, o pessoal gaste R$ 1.000, é pouco, hein? Estou falando que é pouco. R$ 1.000 é pouco para a conquista de um cliente, né? Além do mais, ele vai pagar por mês, aí tem que colocar nesse custo, vai pagar por mês, né? Tem o custo de aquisição e depois tem o custo relativo às licenças então o custo que é o parar de receber aquele, vamos dizer assim, o dinheiro que ele vai pagar para a gente, me fugiu a palavra, mas o pagamento do cliente, né? Vamos supor aqui que eu tenho 1.000 dinheiros aqui só por causa de custo, né? E eu quero fazer a predição para mais, vamos dizer assim, 6 meses, 6 meses, pode ser? Né? Então, vou fazer uma predição para os próximos 6 meses, em que eu tenha, por exemplo, e isso foi real, não, a gente vai trabalhar com a meta de vendas de 35 clientes por mês, né? Uma meta de venda de 35 por mês. E aí, dá para calcular o quê? A partir desses dados, o número de falhas predito, né? Em função de todas as safras, como a gente viu da vez passada, né? E aqui o número de falhas predito é o número de cancelamentos predito, né? Eu estou com 483 clientes na minha base desse mês último aqui, e eu vou passar com mais 35, vai para 518, mais 35 vai para 553, etc. Então, no final, vou ter uma base de 693 clientes. Não, errado.
você vai ter que tirar 200, porque esses vão cancelar se você não fizer nada, se você não fizer nenhuma atitude. Baseado nesse cálculo, é muito interessante esse cálculo, que foi justamente 35, era a meta de vendas próximas, porque eles encontraram basicamente uma um ponto de equilíbrio assim da base deles. Olha, 518 menos 35 vai voltar em 483. Vamos ver se eu consigo. Será que eu consigo copiar isso aqui? Fazer uma cópia aqui e vou levar para o Excel aqui. Vamos ver se vai. Vai. Ah, que legal. Foi. Imagina só esse. Vou colocar isso mais para cá. Deixa eu fazer a continha aqui do lado. Então, assim, ó, qual é a base? A base esperada vai ser igual a esse valor menos o que vai falhar, né? Menos o que vai cancelar, a 182. Se eu projetar isso para os próximos meses, olha só, no sexto mês, vai todos que vão entrar, mais 35, menos 200, basicamente a base vai continuar nos 480 e poucos, né? 82, 84. Quer dizer, não vai ter muita diferença. A base, eu vou fazer um esforço enorme de vendas para manter a base idêntica. E eu vou perder aqui, né, muito dinheiro. Se você conseguir calcular se for 1.000 dinheiros aqui, né, o custo, né, dos 208 mil reais, porque cada cliente conquistado é R$ 1.000. E olha, eu vou falar para você, cada cliente conquistado custava muito mais do que isso. Então, no bolso dos investidores aqui, pesou muito essa decisão aqui, né? Então, eles colocaram muita... Assim, isso aqui, só pelo custo de aquisição, já pagaria todos os esforços de melhoria, né? Então, o pessoal trabalhou muito forte em melhoria, tá certo? Então, vejam como ela é ampla, essa área de análise de sobrevivência, e tem mais coisas a serem aprendidas. Muitas vezes eu tenho várias variáveis preditoras num banco de dados, e eu posso até fazer um modelo de análise de sobrevivência com mais variáveis preditoras, não só, por exemplo, máquina 1, máquina 2, mas, por exemplo, outras variáveis de características das máquinas ou variáveis numéricas aí que sejam úteis aí para a gente fazer esses modelos, tá certo? Então, são próximos passos dessas técnicas, né? Eu coloquei para vocês as técnicas mais básicas, né? E mais úteis, né? Que a gente pode fazer bastantes proveito, né, desses modelos, né? Tá bom? Olha, espero que vocês tenham aproveitado esse conhecimento que é disponível assim, para todos na internet. Vocês encontram vários materiais a respeito. Não é difícil de se trabalhar quando a gente começa a entender melhor de todos esses conceitos. A gente pode resolver muitos problemas, né, de predições a partir desses modelos, tá bom?